The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. A história que vamos trazer hoje é sobre o terror de Amityville. Poderão seguir o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou a Joana. E Joana, que é a primeira vez que estás a participar no nosso podcast, a estagiária veio gravar um episódio, finalmente. É verdade, Ruben, A estagiária finalmente. não, uma das estagiárias. Sim. Brincar com a estagiária, ok? Não me levem a mal. Sim, porque elas batem-me, que esta equipa praticamente é só mulheres. Não, nós não te batemos. Quase? Só calúnias. É, calúnias, é. Bem, não estás preparada, né? Ou estás preparada para isto? Eu não estou preparada, mas bom. Estás preparada, mas bora. Então, tu pesquisa, terror de Amityville, explica-me lá o que é isto. Então, isto foi um caso que sucedeu nos anos 70, Ok. em que houve um massacre Uhum. em Amityville. E Em o que nome? Ok. Tem lógica. Exato. Em que houve um grande assassinato. Foi cometido por Ronald Defoe Jr., Uhum. que é conhecido também por Butch. Ok. É o filho mais velho da família Defoe. Isto sucedeu-se na madrugada de 13 de novembro de 1974, por volta das 13h15 da madrugada, que é sempre aquela hora Estas merdas acontecem magnífica. sempre às tantas da noite. Eu não percebo. Exato. Em que Ronald Defoe Jr., de 23 anos, decidiu matar a sua família. Ronald Defoe, de 43 anos, que era o pai. Uhum. Lois Defoe, 42 anos, era a mãe. E os seus 4 irmãos, que era Dan, que tinha 18 anos, Uhum. Alison, de 13 anos, Mark, de 12, e John Matthew, de 9 anos. Ok, Enquanto então eram estes 3 raparigas? dormiam. 3 raparigas não, 2 raparigas e 2 rapazes. 2 raparigas e 2 A rapazes. Dawn, a Alison, O Mark e o e o John. Ok. E o outro lembrou-se, bora lá matar estes gajos todos. Lembrou-se um dia, às 3h15 da manhã, bora lá matar este pessoal todo. É que é preciso ter um pancadão. Mesmo. Ok. Enquanto eles estavam todos a dormir, não é? Enquanto eles dormiam, sim. Como é que os gajos mataram? O matou? Ou os matou, neste caso? Então, ele matou-os com uma rifle de 336C de calibre 0.35. Ok. É um maluco. É uma... Está bem. Uma espingardazita. Exato. Horas após o massacre, o Ronald dirigiu-se ao Harry's Bar para pedir ajuda e, segundo o documentário que eu estive a ver durante a minha pesquisa, houve vários depoimentos em que dizem que as palavras citadas pelo Ronald foi: vocês têm de me ajudar, acho que a minha mãe e o meu pai foram baleados. Ok, ainda fez-se passar de maluquinho e não foi ele. Exatamente, ainda se fez passar de inocente, santinho, neste caso, não é? De inocente. Yeah. Exato. Juntando assim algumas pessoas, que se dirigiram juntamente com ele até ao número 112 da Ocean Avenue para confirmar as mortes. Ok. Eu peço desculpa. Não sei se desculpe. Então não desculpes. Isto... Mas pedir desculpa aos nossos ouvintes. Mas ninguém ouviu isto por isso. Peço desculpa. Os membros da família foram encontrados, cada um na sua cama, que eles estavam a dormir, não é? E segundo as investigações forenses, não havia sinais de sedativos nem de confrontos, o que fez com que Ronald fosse considerado suspeito, juntamente com o facto de ser o único membro da família vivo. E as suas declarações sobre o acontecimento terem versões diferentes. Isso é bem estranho. A cena de estarem todos ainda na cama. Sim. Supostamente uma rifle faz barulho a disparar. Sim. Havia de alarmar alguém, né? Mas no meio tiro. Já vamos aí.
Ok, então bora. Siga. Vou passar com a carroça à frente dos bois. Estás um bocadinho. Vamos a seguir. Pronto. Vamos lá abrandar. Agora dei bem. Inicialmente, o Ronald afirmava ter ouvido que ouvia uma voz. Isto agora vou-te dizer algumas das declarações que ele deu. Ele deu, Inicialmente, ele afirmou que ouvia uma voz todas as madrugadas, no mesmo horário, às 3:15. ok. E esta voz o que lhe dizia, ela mandava-o, portanto, matar a família. Era como se ele ouvisse uma coisa assim. Ok. Como é que ele dizia outra vez? Repete lá. Não consigo. Aquelas vozes demoníacas, eu não sei fazer. Aquela Mas voz mesmo soava deep. bem que fosse assim baixinho, tipo. Kill your family. Exato. Ok. Mais tarde declarou que tinha planeado tudo com a irmã Don. Desculpem. Eu por acaso este nome é dos poucos que eu sei dizer. Neste podcast Ok. eu sou uma desgraça para nomes, mas este é dos poucos que eu ainda sei. Estás a ver? Pronto, então vou-te dizer. Isto é só a minha primeira desgraça em nomes, porque vão vir mais. Ok. Tens a noção que vão gravar isto tudo para pôr depois no TikTok, não tens? Faz mal. Ok, pronto. Vais à frente. Então com que então primeiro ele ouvia vozes. Ou uma voz. Depois já disse Sim. que era com a irmã. Sim, ele Ok, então o que é que aconteceu com a irmã? disse que tinha planeado a morte dos pais com a irmã e que esta é que teria disparado sobre toda a gente da família. Ele ficou só aberto, braços cruzados, tipo. Exato. Então, ele diz que a irmã disparou sobre os pais e depois, para não haver testemunhos, disparou sobre os irmãos. Ok. Porque, segundo também o documentário, um dos irmãos teria acordado com o barulho dos disparos Afinal alguém acordou. e ela mesmo, para não haver nenhum tipo ou qualquer tipo de testemunha, matou os irmãos também. Chumbo, ok. E a morte dela foi porque o Ronald teve um acesso de raiva por ela ter morto os irmãos e disparou sobre ela. É o que consta. Ok. Em dois depoimentos diferentes, duas coisas completamente loucas, ok. Sim, e isto mais tarde, durante as investigações da polícia, haviam sido encontrados alguns resíduos de pólvora na roupa de Dawn, que faria que acreditassem que esta poderia ter disparado uma arma de fogo ou descarregado uma arma de fogo, mas foi uma versão que não foi considerada após a confissão de Ronald. Ok. Ele depois acabou por dizer que sim. confessar. Sim. Uma curiosidade também é que não houve nenhuma testemunha auditiva dos disparos, pois os vizinhos negam ter ouvido qualquer tipo de ruído, o que torna o caso ainda mais estranho, pois a rifle não tinha nenhum silenciador equipado e poderia ouvir-se os tiros, segundo testes feitos pela polícia, aproximadamente a 5 quarteirões de distância do local do crime. Ok. Eu sempre aquilo que eu disse há bocado não era ninguém ouviu disparado. nada. Tudo Serão como nos filmes, ter uma almofadinha à frente do cano. Vamos ver. Pois provavelmente. Eu não sei até que ponto é que isso funciona. Mas eu não sei se isso funciona se não ouvirás alguma. Epá, pois. Eu sinceramente não sei, mas Eu para só ouvir a 5 quarteirões de distância, a rifle faz Achei que naquela altura aparelhos auditivos seriam bons. Opa, se calhar os vizinhos eram bocos. Olha, Eles precisavam dos fones para ouvir as pessoas. os vizinhos estavam todos no bar do. Estava tudo nos copos, da estava aldeia, estava tudo atordoado. E depois não ouviram nada, mas ok, pronto. Mas sim, é estranho. E vai haver explicação sobre isto ou eles passam à frente? Passam à frente. Ok. Eles só falam mesmo. Fizeram estes testes, mas não foram. Não houve nada em concreto. O que é estranho, sim. Este caso é muito estranho. Mas começa logo às 3:15 da manhã, tipo. Logo aí já é estranho.
Tudo começa às 3h15 da manhã, ou às Tudo o que 3h30, seja a partir da ou às meia-noite já 3. começa a ser estranho. Ok, vamos lá continuar. Já chega Vamos lá, devagar aqui. já estamos a divagar muito. Os vizinhos serem mocos e estarem bêbados. Sabia-se que a família não tinha a melhor das relações, pois o pai de Ronald tinha imensos acessos de raiva também e acabava por ser violento, maioritariamente com o Ronald e também com alguns membros da família que eram considerados mais fracos. Provavelmente a mãe, os irmãos mais novos. Era uma família que sofreu um bocado dali de abusos. Ok. Devido ao terror provocado pela má relação com o seu pai, Ronald mais tarde também vinha a ter os mesmos acessos de raiva que o pai e começou a consumir LSD e heroína. É O que logo a pode bombar com explicar as LSD vozes. e heroína. Pois, claro. O LSD dá assim. Eu não sei, nunca provei. Nem estou com intenções muito de provar. Heroína, muito menos. Não faças isso. Mas segundo aquilo que eu sei, o LSD dá assim, tipo, coisas É umas completamente- alucinações, sim. Também nunca Pai experimentei, na mas volta, se ele fosse no Natal, até havia o Pai Natal a descer pela chaminé que não existia dentro de casa. era possível. Pai na volta. Mas ok, já, o LSD e a heroína já começam a explicar muita coisa. Sim. Então, e isto? Poderia vir a explicar as alucinações auditivas e visuais no dia do crime. Até o próprio ele ver, ou supostamente dizer que foi a irmã que matou, ele tinha Sim, alucinado. ele no documentário, eu acho que não escrevi aqui, mas no documentário eles explicam isso, explicam que o facto dele ter depois denunciado a irmã, porque ele denunciou a irmã e acho que estava ele, a irmã e mais 2 amigos que nunca apareceram para dar. Um Dar morreu e o depoimentos. outro nunca quis falar. Sempre foi estranho. Exato. Mas poderia explicar que ele pode ter imaginado tudo e ter tido ali um episódio psicótico Pois, a consumir derivado aquelas drogas levezinhas, das né? drogas. Sim. Levezinhas. Sim, ele Entre já aspas. tinha acessos de raiva, o que leva a crer que também já devia ter ali algum distúrbio. É sim. É tal coisa. Ele levava no focinho do pai. Exato. Acessos de raiva. Traumas tinha de certeza. Isso completamente. Ok. Mas lá está, este tipo de cenas e este tipo de crimes. Eu estou a falar bué da mal, peço desculpa. Pessoal. Esse tipo de coisas assim é sempre de abuso de alguém. Ou seja da mãe, ou seja do pai, ou seja na negligência da mãe, porque o pai não está presente. Há sempre algum background Maioritariamente, sim. Há sempre de aquele. problemas psicológicos por causa de problemas familiares. Basicamente. Isso é verdade. Sim, porque supostamente a gente no podcast vamos continuar também a falar de crimes. Vamos falar de tudo, por isso vamos ver que sim, há sempre aquele maluquinho que tem problemas familiares. Exato. E Mas a maior parte dos assassinos que tu ouves falar e que tenha tido assim um grande boom tem sempre algo por trás. o Jeffrey Dahmer, por exemplo, é um exemplo também. Mas esse depois vamos lá a outro episódio sobre ele. Bora lá continuar com o Ronald e com o LSD. Então, 21 de novembro de 1975, ele foi considerado culpado com 6 acusações de homicídios em segundo grau. E a 4 de dezembro de 1975 foi condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada. Mesmo assim, já lhe foi pouco. Fazer aquilo Achas que que foi fez à pouco? primeira dia todo devia ir logo para a perpétua, completamente. Não sei se aquele estado tem a pena de Eu morte ou acho não. acho que não. Mas pelo menos prisão perpétua. Agora 25 anos parece que está em Portugal. Um gajo mata um gajo, vai 25 É, anos para a não é? prisão. Exato. Sim, mas ele é Ainda 25. por cima de segundo grau. Tipo. Sim, é 25, mas 25 o que vezes 6. vezes 6, Ele não está a é? fazer Portanto, 25 anos acho por que ele cada não. pessoa. É o que aconteceria cá em Portugal também. Okay. Ah, 25. sim.
É que eu estou a dizer, 25 anos para aquilo que ele fez é muito pouco, mas ok. Todos os efeitos, ele já não saía da prisão vivo. Não saía e não saiu. Então vamos lá, vamos continuar que já estamos aqui outra vez a divagar e coisa. Bora lá. Então, e agora, este caso tem ligação ao caso da família Lutz, que em dezembro de 1975 foi morar para essa casa. Espera, então mas isto já é outra família? Isto é outra família. Comprou a casa depois de ter havido aqueles assassinatos todos? Uhum. Carachas, que não Compraram era a eu. casa. E compraram a casa porquê? Perguntas tu. Epá, Porque eu deduzo. acharam-lhe o preço. Pois, Porque claro. não estavam a conseguir vender a casa. Pois claro. E mais a Depois mais. do que se passou. Mais a mais aquilo depois já devia estar cheio de fantasminhas, né? Supostamente. Quando há assassinatos dessa maneira, supostamente as casas ficam assombradas. Sim. Supostamente. E não devem ser por fantasmas muito amigáveis. Epá, pois, porque segundo aquilo que eu percebo da coisa, não é? É aquela coisa, aquilo que eu costumo dizer ao pessoal, e tu és a primeira vez que estás aqui neste podcast comigo, sou um bocado cético. Para acreditar em alguma coisa tem que aparecer à minha frente. Mas E também faz não muito ia à sentido. procura. Pois, é isso. Não coisa, mas Porque- também não mexo ali com aquilo. É exatamente, epá, porque se me aparecer aqui alguma coisa em casa à frente, epá, a pessoa borra-se toda, literalmente. Foge, pessoal. Sim. É abrir a porta e fica aí, senhor fantasma, que eu já venho. Ou então, segundo o que dizem, se a gente fizer frente e dizer para ele sair, ele sai. Mas eu não sei se isso funciona. E o vai, Também não podes vai, pedir sai, com não sai. delicadeza, não é? Olha, desculpe, Olha, senhor por fantasma. favor. Olha, queira se ausentar da minha residência porque está-me a causar impacto e isto causa-me transtorno. Não é? Mas pronto, mas já. E ainda por cima, depois vão morar para uma casa onde houve aqueles assassinatos todos. É. Mas ok, continua lá, desculpa, já te interrompi outra vez. Já não faz mal. Eles Interrompe compraram a sempre casa que porque quiseres estavam dizer alguma baixinho o preço, mas também não disseram quanto é que eles baixaram Exato. o preço, foi não? Não. Ok, então vamos lá. Sei que a casa foi tirada, estava a um preço muito abaixo dos valores do mercado na altura. E olha que uma casa com aquela gente toda devia ter bastantes quartos. Então, agora vou falar um bocadinho da família Lutz. Uhum. Em 1975, um ano após o assassinato da família do Paul, George e Katie Lutz eram recém-casados e decidiram mudar-se para a casa de Amityville, com os filhos de Katie, de um outro casamento anterior. Uhum. Estes aproveitaram o facto da desvalorização da casa, lá está, Uhum. pois era um bom negócio e tudo parecia perfeito. O número 112 da Ocean Avenue seria então a nova morada dos Lutz. Não, A casa- acontecido e- Exatamente. A casa era uma casa enorme, com Claro. 2 salas, Lá 3 está. corredores, 2 longas escadas, 3 andares, 4 Porra. quartos para descanso, um para costura, 3 casas de banho, uma cozinha, um quintal grande e uma casa de barco e uma garagem. Epá, pois. E se calhar também pensava Pronto. 2 vezes que tinha uma casa Eu dessas, não é? não me metia numa casa deste tamanho. É só o que eu tenho a dizer, muito menos depois Diz tudo. de ter Por acaso, acontecido lá uma chacina. Estavas a descrever a casa e estava a imagem por cima da gente. O pessoal que vai por ver isto no YouTube estava a aparecer a imagem da casa. É grande. Ainda é bastante grande. Mas por fora, Muitos não. sítios depois contém fantasmas, já viste? Já viste? Ainda por cima aquelas Eu casas não ia antigas de para lá. madeira, estavas a dormir de noite e ouvis aquilo. Tipo, como se fosse um barco, não é? Ia. Aqueles barcos Oh, antigos, de é madeira, então, ou as portas a bater. Pois, não sei não. Mas Então. que era então era. E agora, os Lutz eram uma família religiosa, Ainda por cima. então decidiram chamar um padre para benzer a casa. E foi nesse dia que aconteceu o primeiro fenómeno paranormal. Afinal houve fenómenos paranormais. Ok. Claro que sim. Ok, pronto.
lá o Padrega. Claro que sim, então morreram lá borrifador. todos, não ia haver. Ok. Bem. Então, o Cada padre. vez que eu sou um padre a benzer a casa, penso sempre num padre com um borrifador para as paredes. Sei que é estúpido, mas o que é que tu queres que eu te diga? Mas por acaso, se calhar facilitava-lhes mais a Não é? vida do que andarem lá assim Aquela a coisa tirar. parece uma cena da Sailor Moon com põe dentro de água e espirra água para a parede. Yeah. Da Sailor Moon. Passa à frente, não ligues. Ok. Então, o padre afirmava ter levado um estalo de algo invisível e que uma voz aterrorizante o ameaçara para que saísse da casa enquanto benzia uma das divisões. E a partir daí. Porque já estou a ver a imagem toda na minha cabeça. Tipo, o padre mandar água. Traz! Sai daqui, estúpido! O que está aqui a fazer? E sério, por isso é que eu já estou a rir. Eu estava a fazer o filme todo. Isto estava um episódio, um filme para o Scary Movie. Dava, sim, senhor. Completamente. Sabes que eu quando estava a escrever isso lembrei-me disso. O padre também foi benzer a casa. Pensei, então, mas ele leva assim um chapadão e ainda me fica lá. Mas pronto. Eu acho que deve ter ficado meio atordoado, nem? Um padrão assim. É Daqueles. capaz de lhe ter caído a água benta também. Eu Mas sei. pronto. Estou a ver tudo na minha cabeça para todos os efeitos. Ok, E foi então a partir daí que os fenómenos paranormais começaram a ganhar mais força Lá está, eu estava a pôr as e a carroças à frente dos bois acontecer outra com mais vez. regularidade, não Pois é? claro. Ele pensou, então olha, já que tu a distribuis chapadas, vou começar aqui a... O problema é saber se era só uma ou mais pessoas, né? Fantasminhas, só fantasminhas. Vamos lá seguir. Ah. A te perdeste, Então, não é? A culpa é o minha. que é que... Perdi-me aqui, mas já me encontrei. Então, foi a partir desse dia que fenómenos estranhos começaram a acontecer, como já disse. E o que é que começou a acontecer? Eles começaram a sentir uns odores estranhos. Dizem que começaram a ver uma espécie de gosma verde que corria pelas paredes e fechaduras da casa. Eu não consigo acreditar muito nisto. Chama-se ectoplasma. Exato. E algumas divisões ficavam geladas sem razão. Viam objetos a voar. Havia a porta da garagem que abria e fechava sozinha. Eu tenho explicação. Acontece a mesma coisa no sítio onde eu trabalho. Mas se calhar aquilo estava variado. Lá está. A porta da garagem do lado de onde eu trabalho também acontece a mesma coisa. A gente tem lá um pequeno armazém, carregamos no botão, aquilo baixa, vai ao chão e volta acima. Pronto, Um fantasma. Se calhar tens lá um fantasminha também. E depois começaram a surgir alguns fenómenos de levitação de membros da família. Ok. Poltergeist. Que até penso que isso aconteceu com os filhos da Katie. Segundo o episódio que já tivemos do Poltergeist, normalmente o Poltergeist atacam crianças. Raparigas pequenas. Ok. Pequenas. Mas lá está, eles para serem atacadas têm que ter também um background de traumatismos psicológicos familiares. Ou que seja assim muito sã, não sei se o Poltergeist atacaria ou não. Não sei responder a isso. Pois, eu estou a pôr em questões de deduzir daquilo que já falámos no episódio do Poltergeist, não é? Sim. Mas lá está, o Poltergeist também não deixa ectoplasma, odores estranhos também não é normal. Ou seja, a não ser que sejam várias entidades que estivessem a chateá-los dentro de casa, né? Cada um. Olha, tipo organizado. Olha, vais fazer isto. Tu vais deixar ranhoca nas paredes. Imaginá-los com um quadro, estás a ver? Pessoal, isto é a nossa tática. Okay. Vocês vão espalhar a gosma. Tu vais levitar pessoas. Tu vais abrir a porta do frigorífico numa divisão e depois vais lá para o frigorífico outra vez no sítio. Não te queres mexer muito, ficas com a garagem. Pronto, acho que o pessoal deixa bué nos cold spots, não sei porquê, porque isso no verão dava bem da jeito. Olha, por exemplo. A ter um fantasma no quarto com aqueles dias de calor infernais que têm dado.
É um espetáculo. Porra. É sempre fresquinho. Ai não, mas eu preferia ter antes uma ventoinha. Mas é mais, assim, o fantasma é mais depressa, tipo, ele baixa de repente, depois pronto, já podes ir embora, vai para outra divisão. Sim. Pronto. E o Ok. pai, o George, começou a acordar todas as madrugadas, às 3h15 da manhã, o horário em que sucedeu o assassinato da família de Defoe. E o cão da família recusava-se a entrar em casa. Eu, se tivesse um animal e se Como é que é recusasse a esperto? entrar num sítio, eu também não ia. Digo-te já. Epá, pois. Digo-te já, quer dizer, tudo bem, vamos então dar a volta ali. A mim Ah, não me apanhavam nesta casa, de lá certezinha. está, portanto, no episódio do que nós tivemos do Poltergeist também foi. A família tinha um cão e o cão andava sempre completamente louco, né? E ninguém E ligou ao cão. escondia-se debaixo da cama. E... Exato. Não, este aqui recusava-se mesmo a entrar dentro de Smart casa, dog. não. Smart dog, tipo. Epá, não, esquece lá isso. Dizia Oh, logo, vão vocês. não Eu também, se vocês, fosse que só cão, também dizia eu tenho isso. outra vida e não sou como os gatos que têm 9. Se Exato. fosse um gato, se calhar Nove. entrava, tipo. Olhava tipo, judgear Eu isso como acho ele que se costuma fazer para calhar as pessoas. se fosse um gato, ele olhava assim e dizia: O que é que tu queres? Depois virava costas e ia-se fazer a vida dele. Então dizia: é só tu, está bem. E a vida dele. Não sei, os gatos são muito snobs. Eu Os já gatos são tive snobs, um os cães são e badamaricas, paixão. são os A medrosos de fam... primeira. Vai, desculpa, estou a interromper Não outra foi vez. mal. E a família permaneceu apenas 28 dias na casa. Apenas? E já foi muito. Apenas. É quase E 30 ao dias fim ali a levar com desse aquilo. tempo, fugiram, deixaram todos os pertences para trás e nunca mais voltaram à casa. E fizeram bem. Nunca Até levar nada do que hoje, estava lá dentro de casa de volta com eles. não. Eles só agarraram neles próprios. Vamos embora daqui, que isto já não é para nós. Olha que se aquilo tiver mesmo assombrado, se já os terem deixado de sair, já foi uma sorte. Mesmo a sério. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu de tão aterrorizante para que os Lutz fugissem da própria casa. É um dos casos mais conhecidos e mais difícil do casal Warren. Ok, os Warren estavam também Eles envolvidos. meteram-se. Ok, Yeah. também estavam envolvidos neste caso. Estes dois casos foram inspiração para o escritor Jay Anson Uhum. para o seu livro lançado em 1977, The Amityville Horror: A True Story, onde Ok. este conta a história da família Lutz, um pouco mais exagerada, tornando-se best-seller e mais tarde torna-se a inspiração a várias adaptações cinematográficas, tendo a primeira saído em 1979 com o título A Amityville Horror, Ok. que eu até penso que tenha isto passou a ser uma série porque há vários episódios depois a partir Ok. daqui deste primeiro. Neste caso, neste primeiro seria uma série, é isso? Sim. Ok. Mas entretanto saiu um filme, não foi? Não é sobre isso. Sim, porque entretanto vai saindo vários filmes. Tu tens vários filmes sobre isto. E tens Uns vários fazem, filmes uns que fazem o são. filme sobre o Ronald e os outros fazem sobre a família Lutz. Digo eu, não sei. Por acaso nunca vi esses filmes. Sim, Agora estou curioso de ver. até acho que os filmes baseiam-se mais nos Lutz do que propriamente No no outro. massacre em si. Sim. Ok. Ok. Pronto. Temos neste episódio assassinatos e cenas Assassinatos, paranormais. Foi um cenas 2 em 1. paranormais e eu não desenvolvi mais porque depois vocês já tinham falado da família Lutz e achei que não devia estar a aprofundar mais o caso, mas é isto. Vamos falar da família Lutz em que episódio? Eu penso que falaram quando falaram do Poltergeist, acho que mencionam lá qualquer coisa, Realmente. se não estou em erro.
Não me lembro. Agora não me lembro, Eu sinceramente, não me lembro. Como é que se até chama o estava ator? com medo para esta parte, porque podia. Há vários, Mas depois na mesma. vários relatos deste tipo de Sim. fenómenos para todos os efeitos. E o que te posso dizer mais sobre este caso? Segundo o documentário, o advogado e os Lutz andaram a tentar fazer panelinha para ver se ganhavam dinheiro também Claro, com a situação. Por claro. isso é que há muitos que. Há muitas dúvidas Uhum. em relação ao que é que os fez sair assim e acham que foi tudo encenado. Inventado. Exato, Era para dinheiro. terem, porque entretanto juntaram-se ao advogado do assassino, Uhum. do Ronald, ok? Eles conheceram-se e com os Warren, eles chegaram mesmo a fazer um programa de tipo um reality show Uhum. em que passaram eles mais uma equipa dentro da casa para ver se havia atividade paranormal ou não. E acho que isso até está disponível no YouTube também, se quiserem ver. É só Ok. irem pesquisar. E pronto, é isto. Eu, muito sinceramente, acho que isto foi tudo uma tentativa de ganhar dinheiro à pala dos problemas do Ronald. Pá, também, Mas, também, também pode ser, lá está. Aquela atividade toda paranormal, os gajos juntaram ali uma montanha de coisas, sim, de sim, fenómenos que supostamente teriam de ser coisas isoladas e não aquilo tudo. Depois também tens a cena dos Warren estarem envolvidos. Eu exato. pessoalmente, os Warren são. Aquilo que eles dizem não é nada. Achas que não é a São os realidade? charlatões de primeira. Ah, Mas vamos falar muito sobre eles, porque a é maior parte impossível. dos Sim, sim, episódios sim, sim. paranormais da pesquisa. É provável que eles apareçam em mais É os Warren episódios. Files, eles têm bué porcaria. Yeah. Desde a Nesse boneca reality do. show eram eles e Coisa. mais algumas equipas de médios que não gostam de aparecer em público, supostamente, Depois, não dá e jeito. que ninguém conhece, mas Claro. apareceram lá e realmente alguns episódios eles a medirem a atividade Uhum. paranormal com aquilo tem um nome, É eu o agora IMF. esqueci. Isso. E, e tens também uma senhora que diz que é médio de incorporação também Ok. e muito sensitiva e que diz que Mas sente já mesmo. a Warren, a mulher dele, a Sim, sim, Lorraine ela Warren, também. também supostamente é muito sensível e é médio. Sim, E eu até acho depois. que há um dos episódios que ela teve que ser afastada da casa precisamente por estar a sentir demasiada carga negativa Pois, foi e exatamente a essas mesma coisas carga todas. negativa que ela sentiu no episódio que nós falámos do Poltergeist e afinal não Provavelmente. era bem assim. Isso. Mas É que lá pronto, e está, este caso eu acho que acho. ficou assim muito pelo ar porque não há assim um relato concreto de não, esteve aqui um fantasma, eu Uhum. vi, ou aconteceu isto, aquilo, outro. Não. Tens Cena algumas fotografias dos miúdos a levitar, mas eu acho que eles estão mais a pular na fotografia do que de levitar. propriamente a levitar. Yeah. Opa, tu aqui nem sequer tens testemunhas oculares. Exato. No caso do Poltergeist, houve testemunhas oculares em alguns fenómenos. Ok. Mas não sei se só ouviste o episódio, se não ouviste, são dois Ouvi, ouvi, episódios. ouvi. E por isso houve testemunhas oculares e houve muita gente que confirmou aquilo que aconteceu. Há coisas, inclusive é um especialista que conseguiu descobrir 90 e tal dados que supostamente serão mesmo paranormais, as outras Uhum. inventadas pela miúda. Não pode estar a dar spoilers porque este episódio já é à frente do outro, Sim. por isso. Sim, sim, sim. Mas, yeah. E depois estando os Warren envolvidos, para mim estraga logo tudo. Aí estraga logo tudo. É. Mas eles estão envolvidos em imensas coisas. Eles estão Mas sim, envolvidos em mas praticamente tudo o que seja atividade paranormal nos Estados Unidos. Tanto que eles sim. têm aquele. Sim, eles têm Eu não aquele sei. museu, não é? Ainda Sim, sim, existe. sim, sim. Supostamente acho que sim. Até tem lá a Annabelle e tudo. Uhum. Deixa lá estar. Deixa lá estar tudo sossegadito. Opa, pois, lá está. É aquilo que eu disse. Eu sou muito cético no assunto.
Muito certo. Eu acredito, mas tenho que investigar. Acredito que me aparece à frente, o que não me aparece. Opa, lá está. Vamos voltar àquilo que eu disse há bocado. Se não aparecer alguma coisa à frente, ok. Vamos borrar tudo. Ponto. Sem problemas nenhum dizer isso. Mas até lá, o gajo às vezes está em casa, houve uma merda aqui, houve um barulho. É ignorar. É mesmo assim. Porque não é. Porque lá está. Eu sou muito nunca é burrona, nada. Ruben, portanto eu vou-me borrar sempre, seja existe ou não existe. Opa, e depois Já ainda há bocado houve aqui um barulho qualquer que deve ter sido os vizinhos e eu olhei logo para trás e o que é que se passa? Olha, ao menos não foi como a Sara que a televisão mudou de canal sozinha. Não, Estávamos a não. falar do Poltergeist. Não, isso é para a Sara. Deixamos para ele. Está bem? Esse tipo de coisas vai para a Sara. Exato, ela aguenta. Opa, yeah. Então, olha, é isso. O nosso episódio ficou aqui por hoje. Espero que tenham gostado. Exatamente. Eu sei que o pessoal está-se completamente a marimbar para isto, mas eu digo sempre. Não está nada, Acho eu que digo sempre. Se não digo sempre, vou dizer hoje. Deixem os vossos comentários, deixem as vossas opiniões sobre os episódios. A vossa opinião, para quem nos ouve, o mínimo que seja dizer gostei ou não gostei, é bom, porque sabemos se estamos a fazer isto alguma coisa de jeito ou não. Nós estamos aqui para nos divertirmos, mas também para dar alguma informação às pessoas que nos ouvem. Exatamente. Se quiserem deixar um comentário, deixem também no Instagram. Vamos ter agora aquilo a funcionar um bocadinho melhor. O TikTok também já está a funcionar alguns clipes dos nossos episódios. Estamos a fazer a criação do nosso próprio canal do YouTube também. Posso estar a dizer neste episódio o que vai acontecer. Que é para ser mais fácil, inclusive, é fazer os clipezinhos. Sim. Senão o pessoal tinha que andar na página do Between Two Geeks à procura dos vídeos. E sim, sigam-nos. No Spotify, redes sociais, já sabem que no Spotify e no YouTube podem nos ver e ouvir de graça. E eu não digo que a gente volta para a semana porque é sempre uma incógnita se a gente consegue voltar para a semana ou não. Os episódios supostamente são semanais e aquela cena que eu digo sempre, o pessoal já está farto de ouvir. Mas lá está. Vamos tentar voltar para a semana. Exatamente, vamos tentar voltar para a semana. Material há feito. Agora, se as pessoas conseguem ter tempo para gravar ou não, porque toda a gente tem as suas vidas e os imprevistos acontecem, é mesmo assim. E é isso. Bem, pessoal, portem-se bem. Até à próxima. Não se esqueçam, como já a Joana nos disse, nos seguir nas redes sociais. E voltamos por um próximo fecheiro no próximo episódio. Tchau, people!